Olá, muito boa noite. Estamos aqui finalizando os nossos trabalhos da segunda jornada de inclusão, né? E é com muito prazer que eu digo para vocês que foi um sucesso até agora. Só elogios para todos nós e eu espero que vocês todos tenham aproveitado bastante, né? As nossas atividades, as nossas apresentações de trabalhos na tarde de hoje, mas nós temos ainda mais um pouquinho, né? Então, com muita alegria que a gente vai trazer um convidado aqui para vocês hoje, que é o professor Alain Damasceno. Então, para quem ainda não participou das outras atividades aqui conosco, eu vou fazer a minha audiodescrição e vou fazer a apresentação do professor Alain. Então, eu sou professora Eliana, né? Eu sou uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos, pele branca, eu uso um óculos com lentes bem clarinhas, bem transparentes e a armação clara também. Hoje eu estou com uma touca no cabelo, porque está bastante frio aqui na cidade onde eu estou. Eu estou com uma blusa vermelha de lã, um casaco preto. E ao fundo tem uma parede branca. Muito bem, vou apresentar para vocês agora o querido professor Alain, que muito cordialmente vai trabalhar conosco hoje, né? Ele é professor associado da Escola de Educação da Unirio, com destacada trajetória acadêmica e profissional na área de educação inclusiva. É licenciado, pedagogo, psicopedagogo, mestre e doutor em educação pela Universidade Federal Fluminense. As suas pesquisas são voltadas para a área da educação inclusiva e educação especial. Ele realizou estágios pós-doutorais na Universidade Federal do Paraná e no Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal, com foco na inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior e na criação de centros de apoio à inclusão social e educacional. Ele foi professor fundador do Departamento de Educação do Campo, Movimentos Sociais e Diversidade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde coordenou a implementação do primeiro curso de licenciatura em Educação Especial em universidade pública no estado do Rio de Janeiro. Atualmente, ele coordena o LEPEDI e integra redes latino-americanas de pesquisa, como GELEI, CELEI, no Chile. Atua em 2 programas de pós-graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, ABPE, e do Conselho Consultivo do Instituto Incluir. É também um dos autores do premiado projeto Literatura Acessível, reconhecido internacionalmente pela Unesco, né, com o Prêmio Confúcio de Alfabetização, recentemente, em 1922, e finalista do Prêmio Jabuti e vencedor do Prêmio Atitude Carioca. Seus interesses de pesquisa envolvem políticas públicas de inclusão, formação docente, diversidade, direitos humanos e gestão educacional inclusiva. Professor Alain é uma potência e hoje ele vai trabalhar com a gente aqui, vai compartilhar um pouco dos seus estudos, da sua sabedoria, dos seus conhecimentos, trazendo para a gente o tema Inclusão em Educação, Desafios Contemporâneos. Professor Alain, seja muito, muito bem-vindo. Olá, boa noite, querida Eliana, boa noite a todos, todas e todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês. Eu farei agora a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de meia idade, cabelos castanhos, mas já com muitos fios brancos, tenho olhos castanhos, eu uso óculos. Nesse momento eu estou com óculos de armação preta, eu possuo barba, uma barba grisalha, eu visto uma blusa cinza e me encontro no ambiente aqui da minha casa, onde ao fundo identificamos uma linda imagem da cidade do Rio de Janeiro, com a Baía de Guanabara, com o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, e alguns objetos como um quadro de madeira, um relógio antigo e etc.
Bom, o meu sinal em Libras é o polegar para cima e demais dedos da mão, todos voltados para dentro dela, encostando no queixo, tá? Esse é meu sinal em Libras. Um prazer estar com vocês aqui na segunda jornada, trazendo perspectivas das nossas pesquisas, das nossas investigações, o que temos desenvolvido de maneira colaborativa, cooperativa, com diferentes interlocutores, Brasil e outros países. Agradecer imensamente a Andressa, a intérprete de Libras, que aqui se encontra, que a partir, com base na acessibilidade comunicacional, está permitindo com que esse espaço esteja acessível para demais interlocutores. Bom, então, eu trouxe algumas coisas muito interessantes para conversar com vocês, a partir do que eu tenho pesquisado, nessas minhas andanças investigativas com pesquisadores de outros países. Trago algumas experiências mais recentes de Portugal, onde eu estive há cerca de 2 anos fazendo um segundo pós-doutoramento. E com base nessas experiências, em Portugal, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor como tem se dado o desafio da inclusão de estudantes da educação especial. Eles chamam lá estudantes da educação especial na educação básica, e também com base nas experiências que eu congrego aqui no Brasil, a partir das investigações que fazemos no laboratório que eu coordeno, e, obviamente, de maneira colaborativa com demais interlocutores de grupos de pesquisa com as quais produzimos juntos. Eu trago algumas perspectivas para a gente pensar esses desafios contemporâneos. Nesse sentido, eu não sei se sou eu que tenho que botar aqui o apresentar. Acho que sim. Deixa eu ver. Alguém colocou para mim, não sei se fui eu. Não, acho que fui eu mesmo. Bom, fui eu mesmo. Maravilha. Então, olha só, as minhas credenciais já foram apresentadas e agora vamos para o que nos interessa, Pensar quais os desafios que estão postos, contemporaneamente para todos nós, profissionais da educação, profissionais da escola, para pensar perspectivas mais inclusivas na educação brasileira. Eu tive a iniciativa de trazer uma nuvem de palavras que foi construída a partir de uma interação que eu desenvolvi com nossos alunos dos cursos de licenciatura lá na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde eu atuo como professor de educação especial. Então, eu sou professor da Escola de Educação. O nome é assim, um pouco diferente mesmo, Escola de Educação. Geralmente, a gente chama de Faculdade de Educação, mas na Unirio chama-se Escola de Educação. Então, lá na Escola de Educação, eu dou aula para diferentes cursos de licenciatura, e nesses cursos de licenciatura, eu tenho alunos das mais diferentes perspectivas, formações, aluno do curso de música, aluno do curso de teatro, aluno do curso de biblioteconomia, licenciaturas, turismo, e fazendo interações em sala com esses alunos, com a mediação tecnológica. Em algum momento das nossas aulas, eu peço que a gente construa nuvens de palavras com aquelas questões que estão ali no nosso imaginário por ocasião do debate que está ocorrendo. Então, essa nuvem de palavras é uma nuvem de palavras que foi construída a partir dessas interações ao final de um semestre. Ou seja, chegamos ao final do semestre e eu pedi para os alunos, por favor, expressem numa palavra o que foi mais significativo para você pensando os processos de inclusão do público da educação especial. E aí essas palavras surgiram: formação, trabalho, docentes, licenciatura, professores, ou seja, ela é uma nuvem de palavras que, de fato, expressa o imaginário de licenciandos e licenciandas que estão concluindo a disciplina de educação especial, quando eu ministro a disciplina na universidade, porque temos outros professores, mas essa é uma nuvem de palavras construída a partir das interações que eu mediei em sala de aula. Então, com base nessas palavras, acho que a gente traz aqui algumas pistas, perspectivas de como o nosso debate vai caminhar. E aí eu trago para vocês algumas perspectivas para refletirmos juntos. Uma delas é que, como eu trabalho há 2 décadas com as políticas públicas de inclusão em educação, eu trago uma perspectiva de pensar que, a partir das experiências de investigação que tenho construído, eu estou absolutamente convencido que a realidade não vai se mudar por decreto.
né? Ou seja, a educação inclusiva, como os documentos oficiais usam a expressão, ou como eu prefiro, né? A inclusão em educação, ela é um processo, portanto, ela não está pronta, ela é construída cotidianamente, nas escolas, e nos diversos espaços educacionais, sejam formais, não formais ou informais. Ou seja, é importante pensar que se a realidade não se muda por decreto, a ausência também das políticas é um obstáculo para se implementar perspectivas mais inclusivas na educação brasileira. Mas, por si só, eu tenho resultados de pesquisas que mostram que a legislação não conseguiu modificar a realidade pura e simplesmente a partir da sua existência. Então, esse é um elemento que a gente precisa problematizar. E me parece que isso é comum em outras instâncias da sociedade. Temos legislações que são muito propositivas no Brasil no que se refere à inclusão da pessoa com deficiência. Nosso arcabouço legal é considerado internacionalmente um dos mais propositivos do mundo, mas a realidade brasileira ainda há muito por avançar. Ou seja, a presença da legislação é fundamental. Na ausência dela seria mais difícil, mas ela por si só não muda a realidade. Ou seja, a inclusão ela é processual e envolve outras dimensões que debaterei com vocês nas telas seguintes. Então, na tela seguinte, ainda problematizando, né, o cenário contemporâneo, como pesquisador do campo das políticas educacionais, eu digo para vocês, é preciso avaliar o caminho que já percorremos. Nós temos uma visão muito nihilista da realidade, muito fatalista da realidade. Nós já avançamos e muito, se nós pensarmos que há cerca de 40, 50 anos, esses estudantes públicos da educação especial, eu falo desses estudantes porque tenho me debruçado sobre esses processos de inclusão, especificamente desse público. Mas quando falamos de inclusão, temos que ter consciência que extrapola o universo de estudantes públicos da educação especial, aqueles e aquelas que são considerados grupos em vulnerabilidade e grupos em condição de exclusão, tá? Mas me debruçando nessa análise sobre o público da educação especial, é importante lembrar que há cerca de 50 anos nós não tínhamos esses alunos na escola comum, eles estavam segregados em escolas, que eu não chamo de escolas, eu chamo de instituições especiais, né, ou especializadas. Isso porque é importante lembrar que escola escolariza. E na minha concepção histórico-política, na minha análise histórico-política, as escolas especiais não escolarizaram. Portanto, não podem ser denominadas como escolas. Então, nesse sentido, o que eu percebo, e isso é um movimento internacional, é que há uma percepção de aceitação por parte da escola e pela maioria dos seus profissionais desses valores que são afirmados pela lei. Ou seja, há, no sentido mais social, uma mobilização social pela democratização da escola, que é como eu prefiro chamar o processo de inclusão. Há, sim, um movimento que nos impele a pensar ventos, ares mais democráticos na escola. Agora, os desafios para implementar essa democratização da escola são gigantescos. Por isso que estamos aqui nessa jornada e acredito que vocês, ao longo desses dias, devam ter debatido com diferentes interlocutores esses desafios. Mas é importante lembrar que nós já avançamos. Em alguns momentos há retrocessos e há resistência a esses retrocessos, sobretudo político-legais. Mas é importante lembrar que nós já avançamos. Bom, nessa perspectiva, vamos adiante. Bom, analisando, então, o desafio, né, o contemporâneo da escola, eu trago aqui uma experiência inspirada na realidade de Portugal, que penso que tem muito a contribuir para o Brasil, mas longe de uma perspectiva eurocêntrica. Então, eu não quero eurocentrizar o debate. Eu não quero dizer que Portugal é um modelo, porque, para mim, qualquer tentativa de modelagem na educação ou de modelagem de pessoas é caminhar na direção totalmente oposta à inclusão, porque a inclusão celebra a diversidade e a modelagem é o padrão, que é a antítese da inclusão. Então, nesse sentido, eu quero apontar que nós temos desafios que permanecem e se diferenciam. E o que eu tenho percebido ao longo das minhas interações, sobretudo, repito, aquelas que tenho vivenciado em interlocução com pesquisadores de Portugal, com pesquisadores e pesquisadoras portugueses e portuguesas, é a implementação de medidas universalizantes, ou seja, como responder adequadamente e qualificadamente
à diversidade dos nossos estudantes. Então, nós temos aqui uma imagem que retrata como Portugal tem pensado o processo de inclusão de alunos público da educação especial nas classes comuns. Primeiro se lança a mão, né, das medidas universais, aquelas que responderão às demandas de aprendizagem de todos os alunos, dentre estes, os alunos com deficiência, porque as pesquisas são uníssonas ao apontar que quando criamos diferenciações pedagógicas, mediações pedagógicas, didático-pedagógicas na sala de aula para atender a demanda dos estudantes com deficiência, de maneira geral, todos os estudantes se beneficiam, estudantes com e estudantes sem deficiência. Então, modelos que nós criamos, por exemplo, para ensino de biologia, né, pensando em alunos com deficiência visual, algumas estratégias lúdicas, metodologias ativas que nós utilizamos na sala para promover um envolvimento na aprendizagem de um aluno, por exemplo, com autismo, ou de um aluno com uma deficiência intelectual, de maneira geral, elas engendram na aprendizagem os outros estudantes que não têm deficiência. Estes também se sentem estimulados a partir dessas ações e se motivam na aprendizagem. Então, ou seja, Portugal tem nos ensinado a pensar o que nós no Brasil temos discutido, e que bom tem se corporificado, que é o desenho universal da aprendizagem. Como responder adequadamente às demandas dos alunos, de todos os alunos, do particular para o geral, do específico para o geral, nas interações que acontecem em sala de aula. Mas a gente não negaria a possibilidade de diferenciações que apontariam um atendimento mais individualizado, mas não seria a primeira demanda, tá? Então, a primeira demanda seriam as medidas universalizantes, depois as medidas seletivas, até chegar às medidas adicionais, que seriam mais no âmbito individual, subjetivo. Isso caminha numa direção oposta do que nós construímos historicamente, que nós achávamos que tinha que ter currículo separado, atividade separada para o aluno em condição de inclusão na classe comum. E o que as pesquisas vêm apontando hoje, no Brasil e fora do Brasil, é exatamente que o desenho universal de aprendizagem tem sido bastante potente para criar cenários mais inclusivos nas classes regulares. Avançando nessa direção, eu quero pensar também com vocês que a experiência de que as equipes multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, como a legislação vem denominando, né, elas são determinantes para a implementação do processo de inclusão. Então, o que eu tenho percebido a partir dessas nossas pesquisas, né? De maneira geral, os professores eles acabam sendo os únicos atores e protagonistas do processo de inclusão. Nós já temos muitas pesquisas, inclusive algumas que eu orientei no nosso laboratório, o LEPED, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão, que nós precisamos de uma gestão que precisa estar envolvida. A gente está falando de gestão, estamos falando de diretores, coordenadores, orientadores, supervisores. Estamos falando de um conjunto de profissionais que estão ali na logística, né, do funcionamento da escola. Mas, para além desses profissionais, as equipes multidisciplinares elas são fundamentais para criar sustentabilidade no processo. Então, por exemplo, em Portugal, é muito comum que terapeutas da fala, assim denominados lá, aqui no Brasil nós chamaríamos de fonoaudiólogos, psicólogos, todos com atuação escolar e educacional. Que isso fique claro. São profissionais que, quando estão vinculados às secretarias de educação e às escolas, atuam pedagogicamente. Não há uma confusão entre a dimensão clínica e a dimensão educacional. Isso tem que ficar muito claro. Bom, isso posto, todos esses profissionais atuando de maneira colaborativa com finalidade pedagógica e educacional constituiriam as chamadas equipes multidisciplinares de apoio, desprecarizando o professor, que muitas vezes terá que desempenhar diferentes papéis, inclusive papéis que nem têm formação para atender às demandas do público de educação especial. Então,
as equipes multidisciplinares, elas são fundamentais para que a inclusão aconteça. E essa é uma experiência que a gente precisa, penso, aprofundar no Brasil, né? Mas com devido cuidado para não se confundir a atuação clínica terapêutica com a atuação pedagógica e educacional. Avançando nesse aspecto, eu estou absolutamente convencido e orientei uma tese de doutorado sobre esse tema, de que é necessário construirmos nas escolas o que alguns autores têm chamado de comunidades de aprendizagem, né? Sem a necessidade de categorizar os estudantes. Isso me remete a dois aspectos, né? Primeiro, que a gente tem muita dificuldade para trabalhar na dimensão do que é comunitário, né? Esse é um desafio que a gente tem pensando em termos de logística da escola e da educação brasileira. Eu tenho pesquisado há mais de uma década, inclusive me debrucei sobre isso no meu doutoramento, que por ocasião da sua defesa, há pelo menos não, uma década e meia atrás, quando defendi meu doutoramento, naquele momento histórico, a temática, né, que eu problematizei foi bastante... tinha um certo inedetismo, nós tínhamos uma escassez de produção literária sobre o tema, que foi pensar o projeto político da escola, pedagógico, com vistas à inclusão. Então, eu tenho, há pelo menos uma década e meia, 2 décadas, me debruçado sobre pensar desenhos organizacionais para uma gestão inclusiva da escola. As minhas pesquisas aqui no Brasil, e eu tenho, né, pessoas que estão vinculadas ao nosso grupo de pesquisa em diferentes partes, região norte, região nordeste, centro-oeste, enfim, praticamente o nosso grupo de pesquisa, felizmente, tem pessoas das diferentes regiões do Brasil. E o que eu tenho percebido é que o desenho organizacional adotado pela escola ou adotado pela rede de ensino é determinante nesse modus operandi como a inclusão poderá ocorrer. Então, existem determinados desenhos organizacionais que favorecem a inclusão. Orientei a tese de uma doutora recém-concursada e virou professora da Universidade Rural, aqui no Rio de Janeiro. Foi minha aluna, tenho muito orgulho disso, foi minha aluna na graduação, no mestrado e no doutorado, e agora é professora da universidade trabalhando conosco. E ela, no seu doutoramento, ela se debruçou exatamente sobre essa experiência. Existem desenhos organizacionais escolares que favoreceriam a inclusão de pessoas com deficiência, porque existe uma hegemonia no Brasil de um desenho organizacional que é a sala de aula com um trabalho que é complementar ou suplementar do atendimento educacional especializado. Pergunta: será que um país com dimensões continentais como o Brasil, com tantas diferenças culturais, um único desenho organizacional consegue responder adequadamente a essas diferentes demandas? É uma pergunta. Eu estou absolutamente convencido que, se nós estamos falando de inclusão, nós temos que pensar em diferentes formas de ser e fazer escola. E, nesse sentido, isso significaria pensar a escola, primariamente, como primeiro aspecto, como uma comunidade de aprendizagem. E aí eu trago alguns aspectos do relatório Delors, que eu, inclusive, tenho críticas ao relatório, mas essas 4 dimensões que eu considero fundamentais para pensar a comunidade de aprendizagem está muito bem expresso no documento do relatório, que é: nós precisamos aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer para, de fato, construir uma escola que tenha aspectos inclusivos materializados. Fica a provocação para o nosso debate. Ainda nessa perspectiva de pensar os desafios contemporâneos, quero provocá-los e provocá-las em relação a pensar um aspecto que tem sido bastante evidente quando eu vou me debruçar sobre essas escolas onde eu identifico no Brasil um certo protagonismo inclusivo. De maneira geral, essas escolas que eu tenho encontrado e que se destacam nas suas redes, nos seus municípios, como escolas com experiências exitosas, bem-sucedidas de inclusão, são escolas onde nós conseguimos identificar
indubitavelmente a presença de lideranças inclusivas. Então, se existem lideranças que são capazes de promover dinâmicas, movimentos, deslocamentos na escola para que ela se torne mais inclusiva, então esse é um aspecto que talvez precisemos investir mais. Precisamos identificar, qualificar, formar e acompanhar as lideranças que serão fundamentais no desenvolvimento de processos inclusivos na escola. E, obviamente, essas lideranças elas têm características em comum. Cito algumas delas nessa imagem. São, geralmente, líderes que têm uma cultura inteligente, são comprometidos, são corajosos, ou seja, são pessoas que apresentam características que, de fato, as destacam e as fazem ser reconhecidas pela sua comunidade como lideranças. Então, nesse momento, eu estou orientando a tese de doutoramento de uma grande pesquisadora aqui do Rio de Janeiro, a Célia Loureiro, onde ela, no mestrado, investigou processos de gestão na escola. E agora, no doutorado, a gente está aprofundando nesses aspectos de pensar a gestão inclusiva da escola, essa relação gestão, liderança e inclusão. Então, eu não tenho a menor dúvida de que nas experiências que eu vivi no Brasil e fora do Brasil, olhando para as escolas com protagonismos inclusivos que são reconhecidos comunitariamente, essas instituições tinham líderes que fizeram toda a diferença naquele contexto onde eles se inseriram. Avançando um pouco mais, é preciso formação em serviço, porque é preciso aprofundar saberes fazeres educacionais e construir uma aprendizagem transversal, mas para todos os profissionais da escola. Então, nesse sentido, o que eu tenho percebido a partir das pesquisas que tenho realizado sobre formação de profissionais e inclusão? Nós precisamos, nós, universidade, nós, profissionais que fazemos pesquisa, nós precisamos encorajar a escola e a todos os seus profissionais a enfrentar os desafios do processo de inclusão escolar e educacional. Para fazer frente à ignorância, à barbárie da exclusão, é necessário encorajamento e é necessário conhecimento para fazer esse enfrentamento. Então, nesse sentido, é da maior importância o Novo, o professor Antônio Novo, inclusive estive com ele em Portugal e conversamos um pouco sobre isso. É preciso pensar uma formação que não só dote de encorajamento os professores, mas que lhes tragam conhecimentos, saberes, fazeres, para que tenham a possibilidade de não errar. É esse o desafio, né? A escola e a sociedade esperam dos seus profissionais que respostas adequadas sejam apresentadas às demandas dos estudantes. Então, as nossas possibilidades de errar, o nosso erro é mínimo, porque quando erramos, são vidas que são impactadas. Então, e como é que a gente pode minimizar os erros? A gente pode minimizar o erro apropriando-se melhor das nossas demandas e respondendo melhor, adequadamente aos nossos problemas. Para isso é necessário formação. Agora, não adianta nada do que eu falei até agora se nós não tivermos investimentos nos recursos humanos e nos equipamentos. Ou seja, é preciso financiar recursos técnicos, valorizar os profissionais da educação, dentre estes os professores, para que esses possam elaborar, desenvolver e avaliar oportunidades pedagógicas de sucesso escolar. Então, nessa perspectiva, faço uma crítica a como as políticas têm nos tratado, nós, profissionais da educação, nós, docentes e demais profissionais que atuam em contextos escolares, mas que não necessariamente são professores, mas que estão tão precarizados quanto os professores e professoras. Nós precisamos cada vez mais lutar por condições mais dignas, porque não é possível que os professores pensem em inclusão se eles estão excluídos na perspectiva de terem condições dignas de trabalho. Quantos de nós não conhecemos colegas que tiram recursos próprios para conseguir realizar atividades inclusivas na escola ou na sala de aula, né? Ou até mesmo para trabalhar, né? Então, nessa perspectiva, não é possível falar sobre inclusão escolar e educacional e inclusão de estudantes público de educação especial com professores que estão completamente excluídos, sobretudo, de condições de carreira e de condições dignas de trabalho. E, por fim,
né, é necessário, e eu estou absolutamente convencido, a ampliação daquilo que a legislação vem chamando de assistentes operacionais, e que, na verdade, recebem múltiplas denominações pelo Brasil afora. Algumas redes vão chamar de mediadores, outras vão chamar de agentes de apoio e inclusão, outros vão chamar de cuidadores. Muitas pesquisas têm sido produzidas na área exatamente para diferenciar o que é um cuidador, o que é um mediador, o que é um agente de apoio à inclusão. Mas, seja o nome que se dê, é fundamental considerar a possibilidade de que esses profissionais, no processo de acompanhamento do percurso curricular e apoio aos estudantes no que se refere ao enfrentamento que estes possuem, né, nas barreiras que estão presentes no processo de escolarização, é indubitável. Nós não podemos ter dúvidas de que nós precisamos de profissionais de apoio, seja na perspectiva da bidocência, seja na perspectiva do coensino, seja na perspectiva da mediação. Nós precisamos ter demais profissionais na escola para que, junto com o professor, com os professores, as professoras, respondam adequadamente às demandas de inclusão dos nossos alunos. E assim, então, é preciso fazer o que eu tenho chamado dos meus estudos de uma reforma inclusiva, ou seja, fomentar a colaboração e a cooperação no sistema. Um dos problemas mais graves que eu identifico no Brasil atualmente é a intersetorialidade. Nós temos a vã crença, a vã ideia de que a escola deve responder a todas as demandas de outras pastas que não são a educação. Então, a gente acha que a escola tem que responder por demandas relacionadas ao esporte, à cultura, ao lazer, quando, na verdade, o que a gente precisa entender é que deve existir intersetorialidade. A escola tem como papel a escolarização. Quem deve oferecer atividades esportivas é todo um conjunto de atores que estão vinculados às secretarias de esporte e cultura. Tá certo? Então, ou seja, há uma tendência no Brasil, que eu não vi em outras partes do mundo, de responsabilizar a escola por todos os bens sociais que devem ser acessados pelas pessoas com deficiência. E isso gera uma expectativa da escola que nos leva à ideia de que, como ela não consegue, nunca vai conseguir atender demandas que não são suas, de que a inclusão, então, é uma falácia. E aí volta-se o discurso de que é bom segregar. Porque quando a gente segrega, lá na segregação, nas instituições especializadas, se responde adequadamente a essas demandas desses estudantes, né? Que, na verdade, não são estudantes, são pacientes, porque o modelo que vige nesses espaços é o modelo clínico-terapêutico, não é um modelo social ou biopsicossocial. Então, é importante lembrar, né, que, além da intersetorialidade, nós precisamos de cooperação entre escolas, agrupamentos e entre profissionais, que é um pouco do que a gente está fazendo hoje aqui com essa jornada, com diferentes interlocutores aqui, dialogando com vocês a partir desta possibilidade desse evento. Então, de maneira geral, avançando, né, em relação a essas minhas observações realizadas com base nas investigações aqui no Brasil e fora do Brasil, eu quero apontar para vocês que eu tenho, então, algumas concepções que, nesse momento, gostaria de compartilhar, porque penso que podem nos ajudar a pensar possibilidades mais inclusivas para a educação e para a escola brasileira. Então, quando eu falo de uma escola plural, que é a escola inclusiva, que é a escola democrática, eu não estou falando de um modelo. Por isso que antecipei há pouco, dizendo que não estou me inspirando na realidade portuguesa e eurocentrizando o debate. Mas estou sinalizando, a partir da experiência portuguesa, que é possível, sim, pensar algumas dimensões aqui no Brasil. Embora existam diferenças que são canyons entre o Brasil e Portugal. Portugal é um país desse tamarico, né? Nós não somos um país, nós somos um continente, né? E temos aí desigualdades que são abissais, né? Se comparado, por exemplo, desigualdades sociais, se comparado a um país europeu como Portugal. Então, nessa perspectiva, não eurocentrizando o debate e nem procurando um modelo que nos aprisionaria, eu falo de uma escola que não é um copia e cola e tampouco uma receita, mas são escolas que se orientam por valores de inclusão,
que vão se construindo cotidianamente, que se preocupam mais com os processos e as pessoas do que os produtos e números. Embora eu não vá negar que os produtos e números, num sistema administrado pelo capital, ele é necessário, né? Eles são necessários, os produtos e os números, mas eles não devem ser a bússola do trabalho escolar. Ou seja, como materializar esse conceito de escola das diferenças? E, nesse sentido, eu trago alguns apontamentos de pesquisa. Tenho trabalhado em concordância com outros colegas pesquisadores, né, em consonância com outros colegas pesquisadores, que pensar a inclusão significa pensar escolas que se orientam pelos valores inclusivos. E aí eu trago para o nosso debate um material muito interessante chamado Índice para a Inclusão, de autoria de dois pesquisadores ingleses, o Tony Buff e o Mel Oscar, e traduzido no Brasil pela professora Mônica Pereira dos Santos, lá do LAPEAD, da UFRJ, quando o Tony e o Mel nos afirmam que o desenvolvimento institucional com base em valores de inclusão envolve articular uma base comum de valores com tudo que acontece dentro e fora da instituição. E o índice, eu considero o índice um referencial práxico. Ele é construído com base naquele conceito de material aberto, então ele é um material inacabado, e sendo um material inacabado, ele está em constante mudança, reformulação e edições, porque à medida em que ele é usado em diferentes partes do mundo, nós podemos dar feedbacks para o Tony e para o Mel, e eles vão incorporando esses feedbacks ao índice. Daí o conceito de material aberto, que ele não está concluído. E ele expressa diferentes formas de pensar inclusão em diferentes culturas, obviamente com ênfase na perspectiva da inclusão escolar. Quais são os valores inclusivos que o Tony Buff e o Mel mencionam? Eles usam a metáfora da flor, que me agrada muito. Se a gente olhar, a base da flor está lá, valores inclusivos. As pétalas, né? O pendúloco, que é aquela parte central, né? Que é polinizado pelas abelhas, tem os valores inclusivos, né? A igualdade de direitos, né? O respeito à diversidade, a comunidade, o otimismo, né? A coragem. E eu gosto muito da metáfora da flor, porque se a gente pensar do ponto de vista biológico, é a partir da floração que vem o fruto. Primeiro vem no processo de desenvolvimento de uma planta. Primeiro ela floresce, para depois ela frutificar. Então, se nós queremos colher os frutos da inclusão, é necessário florescer os valores da inclusão. Vivemos hoje em tempos onde esses valores estão completamente ultrajados. Na verdade, os tempos contemporâneos são bem complexos quando pensamos em valores de maneira geral, sobretudo em valores que nos humanizam, porque, contraditoriamente, vivemos em tempos, né, em que humanos se desumanizaram, né? Haja visto o cenário de guerras, conflitos que temos vivido e a barbárie que tem sido cometida em relação a alguns grupos culturais, étnicos e alguns povos. Então, ou seja, é necessário pensar quais são esses valores e como materializá-los, porque senão a gente cai num lugar que eu considero um lugar muito perigoso, de achar que é um lugar da instrumentalização da racionalidade técnica, de que a gente introduz tecnologia assistiva na escola, ou que a gente faz uma mudança aqui e acolá, e a inclusão acontecerá como um passe de mágica. Não adianta ter recursos se nós não entendemos o para quê e o porquê de defendermos e materializarmos condições inclusivas pela escola e na escola. Porque só fará sentido pensar em inclusão quando a gente pensa que a escola ela é um celeiro de transformação social. Se nós queremos uma sociedade mais inclusiva, mais democrática e mais acolhedora, devemos sim investir todos os nossos esforços numa escola mais humanizadora, mais acolhedora e, portanto, mais inclusiva. E isso só é possível, no meu entendimento, me inspirando aqui no Tony e no Mel, quando os nossos valores estão completamente balizando as nossas ações. Nesse sentido, eles ainda
ampliam a ideia dos valores inclusivos quando eles afirmam que é importante apoiar todas as pessoas para que elas se sintam pertencentes à escola. É importante aumentar a participação das crianças e adultos para que, de fato, a aprendizagem aconteça. É importante reduzir a exclusão. Percebam, eles mencionam reduzir a exclusão, porque eles têm total consciência que no sistema que nós vivemos, no modo de produção com que vivemos, eliminar totalmente a exclusão num sistema que continuamente produz exclusões é quase que uma utopia. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, cada vez mais, investir esforços para reduzir, quiçá em algum momento, até totalmente eliminar as exclusões. Mas penso eu que isso só será possível num outro modo de produção que não é esse, cujo capital ele se sobrepõe à nossa humanidade. Somos o que temos, ou o que aparentamos ser, e não a nossa humanidade como de fato se materializa. E nessa perspectiva, eles apontam a indissociabilidade entre 3 dimensões para que a inclusão aconteça. Eles afirmam, se a gente quer uma escola mais inclusiva, a gente vai ter que ter a cultura da escola mais inclusiva, ou seja, seus valores, seus sentidos, para que isso se materialize na política de inclusão da escola, que são os acordos ditos ou não ditos, que são os documentos da escola e das redes de ensino, para que isso decline em práticas inclusivas. É muito interessante essa análise, porque eles pictoricamente materializam isso num triângulo equilátero, tá? Porque ele é equilátero, ele tem os 3 lados iguais. Então, eles dão o mesmo peso para a cultura, para a política e para a prática de inclusão. Ninguém é melhor do que ninguém, tá claro? Nessa perspectiva do triângulo equilátero. Ou seja, mas existe ali uma indissociabilidade de pensar a cultura de inclusão pode promover políticas de inclusão que, por sua vez, são indutoras de práticas de inclusão na escola, tá? Essa lógica é muito interessante. Contudo, pesquisadores brasileiros, ao se debruçarem sobre essa triangulação, essa tridimensionalidade na realidade brasileira, a gente entendeu que tinham questões mais profundas, né? Que as culturas políticas e práticas por si só não dariam conta. E aí, Santos se debruça sobre tentar entender como poderíamos adequar essas lentes das culturas políticas e práticas que o Tony e o Mel construíram para a realidade brasileira. E Santos, ao se debruçar sobre essa realidade, introduz 2 outras dimensões que são deveras importantes, que é a dimensão da dialeticidade, ou seja, o processo é dialético, a gente tem, né, avanços, recuos, ou seja, existem ali tensões, tensionamentos, conflitos nessa dialética, e a complexidade. Aí ela vai se inspirar na dialeticidade de Lukács e na complexidade mohraniana. Ela usa 2 lentes, né? Uma lente muito interessante, que é uma lente marxista, e uma lente da complexidade mohraniana, para entender que culturas políticas e práticas são fundamentais na realidade brasileira para se pensar uma escola mais inclusiva, mas precisamos ter outras lentes com foco nos fenômenos como estes ocorrem aqui em território brasileiro. E aí acho muito adequado, acho muito pertinente essa potência quando ela pensa a dialeticidade e a complexidade como variáveis que, por exemplo, quebram essa linearidade da cultura que reverbera na política, que induz a prática. No Brasil, isso pode ser o contrário. A gente pode começar, por exemplo, por uma prática. Quantas escolas nós não conhecemos que o valor da inclusão do ponto de vista cultural era mínimo ou inexistente, não se tinha nenhuma política de inclusão escolar, mas um professor foi lá, fez o seu trabalho, a partir da sua prática, mobilizou a sua comunidade, que fez com que a escola começasse a produzir políticas sobre isso, e ao produzir políticas sobre essa dimensão inclusiva, a cultura da escola foi se modificando. Ou seja, essa linearidade cultura, política e prática, na perspectiva da omnilética, assim a professora Santos denomina, é muito interessante porque rompe com uma linearidade que foi vista na Inglaterra, mas que aqui no Brasil precisou se adequar às lentes dos trópicos. E nessa perspectiva, vocês devem estar se perguntando: nossa, você falou de coisas tão
tão densas, tão provocativas. E o que a gente vai fazer com isso tudo? Aí surge a expressão, e agora, José? Né? Para quem não sabe, é um fragmento de um poema chamado José, do Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? O que vocês vão fazer com tudo isso que eu disse para vocês? E aí eu vou trazer para vocês algumas perspectivas das minhas pesquisas que não devem ser entendidas como receituário, apenas perspectivas, direcionamentos, possibilidades, bússolas que podem nos ajudar a pensar a como tornar a escola contemporânea mais inclusiva. Então, são experiências que nós fomos aglutinando, agregando ao longo das investigações, considerando aquelas escolas que têm coisas muito interessantes a nos ensinar sobre inclusão, com ênfase na inclusão da pessoa com deficiência, com TEA e com altas habilidades e superdotação. Bom, se nós queremos uma escola que acolha as diferenças, nós temos que sustentar as mudanças que são necessárias. Talvez, no primeiro momento, a gente seja impelido, né, por um ímpeto, mas para que a mudança aconteça, ela tem que ter sustentabilidade. Isso significa que é preciso ter coragem, né? E é preciso, como diria a saudosa Gal Costa, é preciso estar atentos e fortes. Não temos tempo de temer a morte. Se nós queremos inclusão, teremos que sustentar as mudanças com muito encorajamento. E se queremos fazer a inclusão acontecer, isso passará centralmente por colocar em prática o que nós entendemos que devem ser implementados. Então, por exemplo, isso tudo que eu estou dizendo para vocês aqui no fechamento dessa brilhante jornada que nos trouxe muitos saberes, fazeres inclusivos. Né? O que vocês vão, vocês que me ouvem, né? Todos e todas, o que vocês vão fazer com tudo isso que está sendo dito? Serão apenas perspectivas ou podem ser fontes de inspiração para uma praxis mais inclusiva? Pensando numa perspectiva freiriana, a dimensão reflexão, ação, reflexão. Ou seja, o que vocês vão fazer com tudo isso que está sendo dialogado, que está sendo, enfim, debatido ao longo desses dias? Eu espero que isso tudo que eu estou dizendo para vocês, que é fruto de muita investigação e de muitos esforços, possam provocar vocês em perspectivas mais inclusivas em suas redes, escolas e, quiçá, em outros espaços. Agora, se nós, de fato, aprendermos o que são valores inclusivos, tal como o Tony, o Buff e o Mel Eiskon nos inspiraram anteriormente, é preciso colocar esses valores inclusivos em ação. Agora, colocar os valores inclusivos em ação não pode ser o desejo apenas de ir para as redes sociais e ficar lá, né, como se fosse o Muro das Lamentações, falando que precisamos mudar, precisamos fazer, precisamos acontecer, e, na verdade, quando temos a oportunidade de fazer com que as coisas aconteçam, nós acabamos por inocular esse movimento. Ou seja, precisamos colocar os valores inclusivos em ação, porque eles são capazes de ressignificar a cultura da escola, que declinará em políticas mais inclusivas, que desejamos que induzam práticas mais inclusivas. Ou seja, é preciso aumentar a participação de todos, todas e todos nas atividades de ensino e aprendizagem na escola. Nós precisamos aumentar a participação nas relações e, sobretudo, construir o sentido e o sentimento do que é uma educação comunitária. Né? Isso é fundamental para que a inclusão aconteça. A inclusão acontecerá quando todos, todas e todos estiverem efetivamente participando. E para participar é necessário reduzir até, quiçá, a total eliminação das diferentes formas de exclusão. É preciso reduzir e eliminar exclusões, discriminações e as barreiras à aprendizagem e à participação. Porque não existe inclusão sem participação. E isso é fundamental. Hoje, temos ressignificado de sobremaneira a nossa concepção sobre deficiência. E já vou apresentar uma concepção muito interessante com base numa grande pesquisadora que foi, inclusive, secretária nacional de Direitos Humanos e é uma pessoa com deficiência e tem muito a nos ensinar sobre essa experiência desse lugar, que, por exemplo, eu não possuo, porque eu não tenho nenhuma deficiência, mas alguém que tem uma deficiência é capaz de falar
considerando esse lugar de fala. Então, nesse sentido, ainda pensando as perspectivas universalizantes, nós podemos aprender que quando nós reduzimos as barreiras à aprendizagem, por exemplo, para algumas pessoas, nós podemos estar beneficiando a todas elas, como disse anteriormente. Mas aqui na imagem, propriamente, estamos falando, né, da barreira física, mas genericamente podemos pensar em qualquer barreira física e arquitetônica, curricular, didático-pedagógica. O que as experiências mais exitosas no mundo nos ensinam é que quando reduzimos ou eliminamos as barreiras, considerando num primeiro momento as pessoas com deficiência, todas as pessoas, no contexto, por exemplo, escolar, já que estamos falando aqui do contexto educacional, se beneficiam. E isso significa reestruturar culturas políticas e práticas para responder de maneira adequada à diversidade e valorização das capacidades, das individualidades subjetivas. Ou seja, vejamos essa imagem como ela é expressiva do como a escola, que se diz inclusiva, opera. Temos um professor com diferentes alunos aqui representados por animais, só com a intenção de mostrar que são diferentes habilidades. Então, o professor tem um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca e um cachorro. E aí, esse professor se diz inclusivo. Eu sou um professor inclusivo. Eu sou tão inclusivo que eu vou oferecer para todos os meus alunos, independente se eles têm talentos e qualidades, habilidades diferentes, a mesma coisa. E aí ele fala, para fazer, né, inclusão, vamos promover uma seleção justa. E a seleção justa, ou seja, né, a prova que ele propõe para todos os seus alunos é que eles façam o mesmo exame. E o mesmo exame seria subam a árvore. Só que ele está diante de alunos com diferentes talentos. Ele tem um elefante, ele tem um pinguim, ele tem um macaco, ele tem um peixe. E esse é o discurso da inclusão que a gente tem entendido contemporaneamente, que é oferecer para todo mundo a mesma coisa. Ou seja, é necessário aprofundar a diferença entre igualdade de direitos e equiparação de oportunidades, que em alguns debates, me parece, fica muito ofuscado. E, portanto, já chegando ao fim da minha fala, é necessário reconhecer que a inclusão em educação é um aspecto da inclusão social. Daí, os esforços para que se tenha uma escola mais acolhedora, mais inclusiva, porque, sem sombra de dúvidas, a escola poderá formar gerações de indivíduos muito mais sensíveis e humanizados para pensar a inclusão como um direito fundamental. Há pouco me referia a esta pessoa, a doutora Isabel Maior, é uma médica fisiatra, professora aposentada da UFRJ, foi nossa secretária nacional de Direitos Humanos e representou o Brasil por ocasião da realização na ONU, em Nova York, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E a doutora Isabel, uma mulher com deficiência, nos ensina que o conceito de deficiência mudou. A deficiência não está na pessoa, ela está nas barreiras que impedem a participação. E uma das barreiras é a nossa prepotência, de achar que uns podem, que uns têm direito e que outros não têm. E assim precisamos pensar, qual é o limite para alguém com deficiência? Porque todas as pessoas aprendem e podem superar barreiras. Aqui temos 2 exemplos. Um deles, ou a primeira delas, é a professora Débora Seabra, uma mulher com a trissomia 21, que mora no Rio Grande do Norte e que é professora na educação infantil. Nossa! Alguém que tem deficiência intelectual, oriunda da trissomia do 21º par de cromossomos autossomos, o que outrora chamávamos de síndrome de Down, pode ser professora? Tão pode que a Débora é. Ao lado temos a foto de Stephen Hawking, um cosmólogo, um astrofísico, um homem que, acometido por uma doença degenerativa, no final de sua vida só tinha o movimento do globo ocular e, mesmo assim, com esse movimento do globo ocular, graças às tecnologias assistivas, conseguiu expressar um conjunto de teorias, por exemplo, sobre o surgimento do universo, teorias estas que até hoje são discutidas, debatidas pelo campo científico como as mais propositivas e assertivas na área da cosmologia. Ou seja, pergunto, qual é o limite? E assim eu digo para vocês,
A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas transformam o mundo. E eu não tenho a menor dúvida que parte dessas pessoas, nesse momento, se encontra nesse debate. E eu agradeço imensamente a oportunidade de ter sido convidada pela professora Vera Capellini, pela professora Zanata, pela oportunidade de estar aqui com vocês e apresentar um pouco das nossas reflexões. Muito bom, Alan. Meu Deus do céu, quanto ensinamento e quanta minhoca na cabeça da gente para pensar. Não, são reflexões instigantes. Você vai de Delors até chegar nas nossas possíveis políticas e nossas transformações internas, né? Parabéns aí pela sua fala. Estou encantada aqui, ó, você falando, eu pensando e refletindo junto. E acredito que o pessoal aqui no chat também já esteja, né, a todo vapor também pensando e refletindo conosco aqui. Tenho visto, só aqui, ó, parabéns, que legal, perfeito, ótimo, instigante, né? E assim, Alan, é muito, assim, nós tivemos na jornada uma palestra durante a semana, onde a professora, acho que foi hoje de manhã, eu estou tão perdida nos horários, foi hoje de manhã, onde ela trouxe o sistema português de ensino, né? Então, assim, você vem e traz agora esse modelo, de novo, mas já fazendo esses ganchos, essas pontes de que não é uma receita, mas é algo muito efetivo e que nos faz pensar em possibilidades infinitas, né? A questão da ANCEA, que trouxe também os atendimentos, né? O multicamadas, como é que a gente vai universalizando, né, e potencializando os processos de aprendizagem. Estamos encantados com isso tudo, né? Vamos ver agora os comentários e o que os colegas aqui do chat têm para nos dizer. Aproveitem, façam suas perguntas aqui. Eu sei que é uma conferência de encerramento, mas assim, o Alan, como eu, a gente gosta muito de compartilhar, né, Alan? Vamos lá. Sem dúvida. Vamos lá, os nossos... A Gisele, ela está dizendo assim, ó, é inspirador ver profissionais, pesquisadores e educadores reunidos para compartilhar experiências, ampliar conhecimentos e fortalecer práticas que garantam o direito de todos à aprendizagem de qualidade. Então, acho que é um potencial e tanto, né, essa oportunidade de estar junto e parar para pensar. Na verdade, o que eu tenho percebido é que as respostas mais adequadas, Eliana, e olha que eu tenho vivido experiências muito interessantes em diferentes contextos do Brasil e em outras partes do mundo. O trabalho colaborativo tem sido uma resposta central para pensar a possibilidade de fato concreta de incluir alunos com diferentes demandas de aprendizagem. Ou seja, a gente precisa aprender a trabalhar, né, juntos. Né? E isso é um desafio, porque a gente vive num sistema que exatamente nos apresenta uma ideia que é uma ideia absolutamente equivocada de que nós precisamos competir para responder às demandas. E a lógica do trabalho colaborativo é exatamente inversa à competitividade. Né? A lógica do trabalho colaborativo é de juntos e juntas e juntos reunirmos esforços, porque todos ganham. Porque, nesse sentido, quando a gente consegue com que um aluno que tenha inúmeros obstáculos à aprendizagem aprenda na escola, isso é um sucesso da escola. O professor, dos agentes de apoio à inclusão, dos gestores, é um sucesso do sistema. E o fracasso de um aluno é um fracasso de todos. E isso vai numa direção totalmente oposta à que a lógica do capital tem nos impelido, que é a lógica da meritocracia, da competitividade, que a gente tem que ficar trabalhando individualmente e ficar medindo, mensurando quem é melhor. Então, assim, por isso que os valores inclusivos, lá que o Tony e o Mel defendem tanto, no meu entendimento, se a gente não compreende esses valores, fica mais difícil
né, de ter políticas de inclusão e, consequentemente, induzir práticas de inclusão. Porque se os nossos valores conflituam com o que a gente está fazendo, a gente não vai cooperar, a gente vai competir. Sim, vai competir. E olha que interessante a lógica do capital, né? É o dividir para reinar, em que nós colocamos a meritocracia como mola propulsora, acreditando que a competitividade vai oportunizar, né, o desenvolvimento melhor daquele contexto. Na verdade, é exatamente o inverso que ocorre, porque na hora de fazer, de buscar as devolutivas do trabalho, você não busca o indivíduo, você não quer saber do professor da escola X, da escola Y, você quer saber os resultados das avaliações de larga escala. Exatamente, exatamente. Então, né, eu instigo a individualidade, mas, por outro lado, o que realmente traz visibilidade é o coletivo. Exatamente. Mas ninguém fala que é o coletivo que tem que crescer junto. Exatamente. Né, tem que trabalhar junto. Então, é um, como a gente poderia dizer assim, é um antagonismo, né, explícito, mas que no cotidiano passa desapercebido. Exatamente. Ele é explícito quando a gente para estudar sobre ele. Exatamente. Mas quando você está envolvido no cotidiano da escola, no cotidiano do fazer, ele passa em brancas nuvens, a gente nem percebe, né? Eu também achei bastante interessante, vou tomar liberdade aqui, enquanto o pessoal separa mais alguma questão que tem aqui no chat. Tem mais algum comentário? Deixa eu ver aqui, senão eu vou trazendo mais ao professor Gilvan, né? Ele está falando sobre a gestão, né? Ele fala assim, Gilvan Dionísio da Silva, professor, a gestão é algo primordial. O CAPFU RRJ, na minha jornada como licenciando, olha que bacana, licenciando aí da Gilvan. Tem sido um exemplo de gestão em educação especial. Gestão é primordial. Então é porque vocês já buscam fazer esse processo, né? Ele não está só no campo das ideias, já está naquela última fase que você trouxe para a gente. Como é que isso reflete no cotidiano, na minha prática de fazer? E o Gilvan, querido Gilvan, um prazer te encontrar. Gilvan é nosso aluno aqui na Universidade Rural do curso de licenciatura em Educação Especial. Muito bom, muito bom. Ouvindo. Que bom, Gilvan, que você está aqui conosco. A Leni, ela faz o comentário que escolhe família, né, de mão. Ana Beatriz tem uma. Se pudesse elencar sugestões para políticas públicas inclusivas, o que sugeriria? Olha, Ana, eu estive esses dias lá na Câmara dos Deputados a convite de uma deputada, bastante protagonista, inclusive acompanho o trabalho dela, a deputada Érica Cocai, que é deputada do Distrito Federal, numa audiência para discutir literatura acessível, porque eu tenho alguns trabalhos desenvolvidos nessa área. E uma das coisas que eu trago para você aqui, a partir da sua provocação, que eu trouxe lá, é de que a gente tem um desafio gigantesco nesse país, que é construir políticas de Estado e não políticas de governo. Já vai ajudar muito. Se as políticas de inclusão elas não ficarem à mercê dos interesses de governos, ou seja, de fato elas se constituam como políticas de Estado. Por quê? Porque entra governo, sai governo, né? Se revogam as políticas que se tinham e que muitas, inclusive, estavam em vias de serem implementadas, um estágio inicial de implementação, e aí a gente volta para a estaca zero, né? Então, assim, eu acho que ajuda muito se a gente definir, né, políticas de Estado que, independente de quem esteja no governo, vai garantir sustentabilidade para pensar processos inclusivos. E aí, quando eu falo, né, de políticas de Estado, estou falando não só do ponto de vista normativo, mas também estou falando do ponto de vista do financiamento. Né? Porque para promover a inclusão, a gente tem que ter investimentos na reestruturação da escola, nos diversos, em multinível, né, criando acessibilidade das mais diferentes formas. Tem que ter investimento na formação docente. Nós sabemos que um calcanhar de Aquiles da inclusão é a baixa qualidade que nós temos em relação à formação dos profissionais para que a inclusão aconteça. Né? Nós sabemos, por exemplo, nós fizemos estudos aqui no Rio, quando criamos o curso de Educação Especial na Rural, e nós identificamos que a grande maioria dos especialistas que atuam no atendimento educacional especializado eram formados em cursos de universidades privadas e 100% à distância.
Ou seja, como você vai trabalhar, né, em salas de atendimento educacional especializado, na interação cotidiana com alunos com deficiência, sem você nunca ter interagido com aluno com deficiência? Sim. Então, ou seja, né, a gente precisa de cursos que sejam presenciais, né, que tenham espaços formativos, experienciais, estágios, onde os alunos desses cursos possam interagir e aprender com professores mais experientes, que é algo que eu, por exemplo, vi com muita veemência em Portugal, né? Por exemplo, em Portugal, os cursos de licenciatura, Eliana, eles têm a duração de 3 anos, mas nenhum professor entra na sala de aula se não tiver um mestrado, e o mestrado lá tem a duração de 2 anos. Então, para você ser professor de educação especial em Portugal, você tem que ter a licenciatura e você tem que ter a especialização em educação especial. Então, a pessoa faz 5 anos na totalização, tá? Se você tem só a licenciatura, você jamais será o titular da sala de aula. Você sempre vai ser um auxiliar, auxiliando alguém que tenha o mestrado. Então, os nossos cursos de licenciatura aqui no Brasil, eles têm a duração de 4 anos, mas até recentemente, antes das mudanças que foram feitas pelo Ministério da Educação, você poderia fazer uma complementação pedagógica da licenciatura em Educação Especial em 1 ano, e 100% à distância. Então, vai fazer um levantamento de quem são os professores que estão nas salas de recursos. Assim fizemos quando criamos o curso de Educação Especial. Nós identificamos que a grande maioria dos professores especializados do AE não eram especializados. Eles tinham uma certificação, mas eles não tinham a menor experiência no área. Então, ou seja, sem recursos, por exemplo, para formação, sem recursos para reestruturação da escola, fica muito difícil. E é isso, no meu entendimento, passa centralmente, legislação A, induzindo isso. Agora, passa centralmente, por exemplo, por ter uma política de Estado, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, que vai reservar recursos para a formação docente, para que a gente não fique à mercê de editais, Eliana. Edital é uma coisa que tem hoje, amanhã não tem. Então, assim, é um desafio. É um desafio constante, constante. E mais, eu penso assim, eu tenho um lado muito otimista, que eu digo, hoje nós lutamos por mais porque nós temos alguma coisa. E há 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós lutávamos por alguma coisa. Sair do modelo de instituição não foi fácil. Não foi. E lá atrás, há 20 anos, nós não conseguíamos pensar e vislumbrar as necessidades que nós temos hoje. Perfeito. Então, é processual. Hoje a gente pode olhar para a educação e dizer assim, tá difícil, tem muita coisa, a gente tem que brigar por tal, tal, tal. Eu falo, que ótimo. Exatamente. Que bom que nós temos. Nós temos sustentação e nós temos um chão pelo qual nos embasar para querer algo melhor. Lá atrás não tinha. A briga lá atrás foi muito mais difícil, né? Por isso que eu disse lá na minha fala que é preciso avaliar o caminho já percorrido. Já percorrido, não dá para pegar o bonde andando, literalmente. Né? A intersetorialidade é urgente para a educação especial. Isso aí, Gilvan, isso mesmo. É fundamental. Agora, a nossa discussão está aquecendo aqui. Tem mais outros comentários e outras questões aqui no chat. Lá, o Vinícius traz uma aqui, ó. Será que o maior desafio da inclusão da educação ainda é estrutural ou já passou a ser a resistência silenciosa de quem diz incluir, mas não transforma a sua prática? Essa é uma boa questão. Eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra. Eu acho que a questão da estrutura, as estruturas são incipientes, são frágeis, e embora exista a legislação, né? E a gente, inclusive, fiz essa menção, a legislação por si só não garantiu a mudança das estruturas, ela é fundamental, mas por si só elas não garantiram a transformação. Então, tem a questão estrutural, mas também tem resistência silenciosa. E eu falo isso porque hoje, como eu coordeno, Eliana, o núcleo de acessibilidade aqui da Unirio, né, aqui na universidade em que eu atuo, e eu vejo muita resistência silenciosa no ensino superior, sabe? Essa resistência que eu vejo no ensino superior, eu já a vi lá atrás, quando eu era professor de educação básica, né? Só que hoje, esses alunos, por força de legislação, inclusive a lei, né, de reserva de vagas para pessoa com deficiência no ensino superior federal,
esses alunos chegaram, e que bom, eles têm cada vez mais chegado, a universidade tem que chegar mesmo, a universidade tem que se democratizar, tá tudo certo em relação a isso. Mas eu vejo muitos professores na universidade exatamente nessa direção que o professor Vinícius mencionou, e que eu acredito também que deva existir agora com menos força na educação básica, até porque esse enfrentamento já foi feito há algumas décadas, né? E vem sendo feito há algumas décadas. No ensino superior, o que eu mais ouço é aluno me procurando no núcleo e dizendo assim, professor, disse para mim, você não chegou até aqui? Dá teu jeito. Se vira. Sim, eu também já ouvi. E isso é um movimento bastante tensionado. Você tem que conversar com um colega e tal, enfim. Mas eu penso, Vinícius, te respondendo a sua questão, que são as duas coisas. Tem resistência silenciosa, sim, e tem questões estruturais também. Nós temos uma questão aqui também da professora Maria Paiva. Qual o seu parecer sobre o aumento dos casos de judicialização no processo de inclusão escolar no cenário contemporâneo brasileiro, né? Olha, na verdade, eu acho que esse movimento, Maria Paiva, que se ampliou, não está só no que se refere às questões relacionadas à inclusão da pessoa com deficiência. Bom, esse é o nosso debate, a gente está falando sobre inclusão escolar e educacional, então a gente está trazendo isso como uma dimensão presente nesse movimento, nessa dinâmica da inclusão. Agora, eu tenho percebido o movimento de judicialização de uma maneira geral na sociedade, as pessoas não estão se entendendo. E elas se entendem judicializando tudo, né? Inclusive, tem vários estudos apontando no aumento absurdo, né, de processos, porque agora as pessoas vivem, né, ainda mais com esse fenômeno das redes sociais, onde as pessoas se sentem muito livres para falar o que querem, mesmo que se confunda liberdade de expressão, né, com crime, né, com criminalização. Então, as pessoas falam o que querem, né? Mas no que se refere à judicialização em relação ao processo de inclusão de alunos com deficiência, com autismo e, quiçá, né, com altas habilidades de superdotação, eu tenho percebido como uma forma de garantir o acesso ao direito, porque, de fato, as estruturas são bem complexas. Posso dizer, por exemplo, eu tenho acompanhado aqui no Rio de Janeiro movimentos de pais e mães, eu milito muito aqui no Rio, né? Eu pertenço a vários grupos sociais, né? De movimentos sociais que militam em torno da defesa do direito da pessoa com deficiência, né? E um desses grupos que eu estou sempre acompanhando é o movimento de pais e mães de alunos das escolas públicas municipais do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem uma rede de escolas imensa, né? E o grande problema aqui no Rio de Janeiro tem sido a presença dos, vamos usar a expressão que a rede usa, dos agentes de apoio à inclusão. Então, assim, tem muitos alunos que precisam do agente de apoio à inclusão, que algumas redes chamam de mediadores, etc., e que não conseguem a presença desses mediadores ou desses agentes de inclusão lá na escola, só judicializando. Então, assim, infelizmente, a judicialização tem sido uma forma que as famílias têm encontrado para fazer valer o direito de seus filhos. Estou falando de uma experiência concreta aqui do Rio de Janeiro. Imagino que isso se amplie em outras dimensões, em outras direções, no que se refere a essas metamorfoses do processo de inclusão. Alan, há uns anos atrás aqui no estado de São Paulo, eu não vou conseguir precisar muito bem se 10 anos, 15 anos, pouco mais, pouco menos, os pais de alunos surdos entraram com um movimento muito forte de judicial para intérprete de Libras nas salas de aula, porque não tinham. E eu sei que isso levou o governo do estado, pela insistência, né, a reincidência desse pedido, a criar, na época, o papel do interlocutor, porque não tinham intérpretes suficientes para todos os alunos. Então, eles, desculpa a expressão, mas eles precarizaram a formação de um intérprete e colocaram o que eles deram um nome, à época, de interlocutor. Ou intérpretes leigos. A gente chama aqui no Rio de intérprete leigo. Alguém que conhece um pouco de língua de sinais. Minimamente, e que, se você pensar em termos de processos de aprendizagem, com dor no coração, eles não dão conta. Não dão conta. Eles não conseguem. De boa vontade não se faz educação, não, né? Não
A vontade é parte, mas ela não é o essencial. Mas, enfim. E olha que aqui no Rio de Janeiro a gente passa por esse fenômeno hoje, porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem aqui no nosso território uma instituição histórica e da maior importância, que é o INES, né? Inegavelmente. E o INES é um celeiro de formação de intérpretes. E mesmo assim, algumas redes também têm escassez de intérpretes. A gente ainda é um fato. Mas vamos lá, mais uma questãozinha aqui para a gente. Você consegue trabalhar mais um pouquinho? Podemos? Podemos. Então, vamos lá. O Lucas está trazendo aqui: a gestão escolar tem promovido inclusão de fato ou apenas organizado melhor a exclusão para que pareça mais aceitável? Olha, Lucas, eu posso afirmar com base no que eu tenho identificado nas minhas pesquisas. Então, assim, tal como o Vinícius, eu penso que esses fenômenos eles não são uma antítese, eles são concomitantes, eles são simultâneos. Então, tem gestão que trabalha para a inclusão e tem gestão que trabalha para, vou usar uma expressão lá da biologia, né? A mimetização, para enganar. A mimetização, o mimetismo, né, é uma forma que um animal na natureza se confunde com o ambiente, engana, né? Ali, eu acho que são as duas coisas e elas não se contradizem, né? Ou se anulam, né? Eu vejo profissionais aqui no Rio de Janeiro super imbuídos, de fato, em transformar a escola com os poucos recursos que possuem, para que, de fato, ela seja mais inclusiva para todos, inclusive para eles profissionais. E também vejo diretores escolares, gestores escolares, que fazem esse fenômeno de mimetização, sabe? De tentar fazer parecer que as coisas estão realmente mais inclusivas, quando, na verdade, é tudo uma forma de mascaramento da realidade. Então, o fenômeno, na minha leitura, ele acontece simultaneamente. Não sei mensurar em qual escala, né? Mas eu consigo, a partir das pesquisas que eu tenho feito, identificar isso indubitavelmente nas escolas. Os dois cenários são presentes. Mais uma questão. Vamos lá, então. Quem traz aqui? Deixa eu ver. A Cleide, ela faz um comentário. Cadê aqui da Cleide? Que eu vi agora. Perdi. Adriana, Maria. Cleide, não podemos negar a questão estrutural. Existe muita resistência, mas todos os segmentos precisam garantir tufo, o que irá contribuir para a inclusão de todos os alunos. Sim. Exato. Na verdade, é tudo. Sem dúvida. Sem dúvida. Tudo que irá contribuir para a inclusão de todos os alunos. Sem dúvida, sem dúvida. Não tem como não pensar nessa questão. Sem dúvida. Deixa eu ver o que mais. A Célia. Ela traz: na Faculdade SESI de Educação, realizamos dupla docência. Trabalhamos com o professor Rafael em docência compartilhada bilíngue. Ele em Libras, eu em Matemática. Olha que interessante. É uma experiência que eu ainda não via. Mas ele é professor de matemática, eu fiquei com dúvida, porque docência compartilhada pressupõe que ele é professor de matemática e conhecedor da língua brasileira de sinais, ou seja, ele tem uma proficiência, imagino, em língua brasileira de sinais. Porque o trabalho de regência compartilhada é diferente do trabalho de tradução e interpretação. Então, por isso que eu fiquei curioso. Quem sabe se ela escrever aqui no chat, ela responde isso para a gente fazer uma interação em tempo real aqui. Isso. Ela já disse, o Rafael é surdo. Então faz sentido. O Rafael é surdo. Ele é o professor surdo de matemática. Maravilha. Muito interessante essa experiência para fazer uma pesquisa, hein? Olha! Passa o endereço que a gente já manda o termo de consentimento para vocês. É assim, muito interessante fazer uma pesquisa nessa realidade. Adoraria conhecer. Isso. Vamos ver qual mais tem aqui. A Isabela coloca: tem razão, professor, porque embora tenha que responder pela educação, seja a educação, o que seria se não fosse os médicos que recomendam profissionais de apoio e aos juízes que apoiam. Ela está voltando àquela questão, né? Comentando ainda a questão da judicialização, o quanto é importante, né? A Maria Paiva está parabenizando aqui o André e a Andressa
pela tradução, pela interpretação, que eles deram um show durante toda essa jornada. Eles são nossos parceiros desde o início aqui. E devem ter muita dificuldade para fazer a minha tradução e interpretação, porque, como eu falo rápido, e a minha irmã é tradutora e intérprete, a minha irmã diz que eu não falo, que eu narro um jogo de futebol. Então, parabéns ao André e à companheira que estão fazendo a tradução, porque eu, às vezes, perco um pouco da noção do quão rápido eu falo. O Alan, a Célia está esclarecendo um pouquinho mais. Eu compreendi inverso. O Rafael é professor surdo de Libras e ela de matemática, e eles trabalham juntos. Sim, provavelmente o Rafael deve ajudá-la, por exemplo... Isso, com outro aluno surdo em sala. Sim, sim. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Acho que as nossas questões se encerraram aqui no chat. Maravilha, Eliana. Um prazer estar com vocês. Que delícia. Não, ficar conversando, a gente poderia estender até um pouco mais, mas esse pessoal está todo aqui já uma semana, né? Isso. A gente já está, assim, transbordando de pensamentos e de reflexões, é uma ebulição, né? Porque cada um de nós chega aqui, traz um pouquinho do seu saber e vai somando com o saber do outro, e coletivamente nós vamos reconstruindo os nossos fazeres, né? Acho que é essa a função do nosso trabalho. E, Alan, a sua participação aqui conosco, sua contribuição excelente, chacoalhou, ajudou a gente a fazer um fechamento, acho que da jornada perfeito, de tudo que a gente vem estudando e vem compartilhando esses dias todos. Então, minha eterna gratidão para você, e assim, esteja sempre... sinta-se sempre acolhido aqui por nós, né? E muito obrigada, sem falar. Estamos juntos. Vou deixar agora sua palavra final aí para você. Gente, olha, agradecer a todos e todas pela oportunidade de diálogo. Se quiserem conhecer um pouco mais do trabalho que a gente tem feito no nosso laboratório, na última tela dos slides está lá nossos canais na internet, tem lá mídias sociais, tem Instagram, Facebook, tem o nosso site. Não vou ficar repetindo, porque já passou, e de todo modo, como esse vídeo vai ficar salvo aqui no YouTube, vocês podem voltar um pouquinho, dar um pause e depois copiar todos os endereços, tá? Mas é muito simples, é LEPED, Unirio FRRJ no Instagram. Chegando, digitando lá, LEPED, UFRJ, Unirio, vocês vão chegar lá no nosso canal. Vai ser sempre um prazer continuar dialogando com vocês, viu? Gratidão aí pela uma sexta-noite, vocês estarem aqui todos aqui atentos e atentos a esse debate. Isso mostra o compromisso que temos com uma educação mais inclusiva. Gratidão, Eliana. Muito obrigada, Alan. Gratidão para você também. Um excelente final de semana para você. Aproveite. Obrigada. Obrigado, Andressa, querida. Obrigada. Pessoal, então, assim, chegamos realmente agora aos finalmente da nossa jornada, e eu tenho, assim, algumas questões, eu fiz até uma colinha aqui para eu tentar não esquecer tudo que eu quero falar para vocês, né? Eu acho que as expectativas que nós tínhamos no início da jornada, pelos os comentários nas nossas lives, nas comunicações orais, eu espero que a gente tenha atingido as expectativas de todos os nossos participantes aqui, né? Eu acho que foi bastante intenso tudo que nós aprendemos, ouvimos, trabalhamos, e enfim, e eu espero que tudo que foi aqui trabalhado sirva, como o Alan falou, de base para a hora que a gente voltar para o nosso locus de trabalho. É lá na escola, é lá na clínica, é na Secretaria de Educação, é num espaço não formal, que nós possamos ser uma semente de modificação, né? Uma semente de inclusão em cada espaço que a gente atua. E eu vou fazer, assim, os agradecimentos com todo o meu coração, né? Primeiro, a toda a equipe que oportunizou que essa jornada acontecesse. São muitos nomes, né? Não tantos, mas são muitos. Então, eu vou tentar não esquecer. E se eu esquecer de alguém aqui, perdoe-me. Eu quero agradecer ao Cláudio e a Stephanie, que começaram conosco com as primeiras chamadas, né? Tá chegando, vai ter jornada.
eles foram os nossos social media e designer que fizeram toda a arte, né, de divulgação do trabalho. O Lucas e o Vinícius, né, nos bastidores aí, o Lucas não aparece, mas é um parceiro e tanto com tecnologias, o Vinícius também, o nosso querido mestre de cerimônias, né? Quando o Vinícius não entra, a gente acha que a energia é outra por aqui, né? Os nossos mediadores de mesa, eu não vou conseguir nomear todos, então vou pegar o nome da professora Mônica, que mediou 2 mesas aqui para nós, no nome da qual eu parabenizo e cumprimento e agradeço todos os demais que conosco colaboraram. Na comissão científica, organizar todos os trabalhos recebidos, organizar as salas de apresentação da tarde de hoje, que foram brilhantes as apresentações, né? Então, eu também vou chamar aqui a professora Daiane, que foi coordenadora de um dos eixos, na qual eu agradeço em nome de todos e estendo o nome de todos os outros colaboradores nossos nos eixos, né? Nos eixos temáticos, né? A todos os palestrantes que generosamente vieram aqui e compartilharam pesquisas e saberes, né? A pessoa tem que ser muito generosa para chegar e colocar a serviço aqui tudo o que sabe, né? Agradecer a parceria, né, dos nossos queridos intérpretes, a Andresa e o André aqui, que, né, fortemente nos acompanharam todos os dias, né, e eu tenho certeza que aprenderam conosco também, né, Andresa? Com certeza. Agradecer a minha querida amiga e minha parceira de trabalho, que não está aqui com a gente hoje, que é a Verinha. A Verinha, infelizmente, ela está resolvendo N problemas, né, não são problemas, não, são demandas que a universidade traz para a gente, né? Então, assim, a Verinha e eu somos parceiras de trabalho há muitos anos, né? Coordenamos o LATEDIP, coordenamos o grupo de pesquisa em educação especial na perspectiva inclusiva, e sem o grupo e sem todos os nossos parceiros, isso também não aconteceria. Então, na Vera, eu estendo também o meu agradecimento a todos os nossos participantes, os nossos membros do grupo de estudos e do laboratório, né? Eu tenho agora, meus queridos, alguns avisos que eu já vi subindo ali no chat as perguntas, né? Então, assim, todos vão ter certificado, sim, todos os inscritos, né, na jornada vão receber os certificados por e-mail. Nós também teremos os anais do pós-congresso, dos trabalhos que foram enviados, né? Todos os vídeos já estão disponíveis das apresentações de comunicação oral e das palestras no canal do YouTube. Nós temos também o livro, né, que foi feita uma chamada para os capítulos do livro do Congresso, que também está em fase de elaboração, nós estamos na fase dos pareceristas, mas eu preciso dizer para vocês que a equipe toda precisa agora tomar um fôlego, nós precisamos dar uma relaxada por algumas semanas para depois retomar todo esse trabalho e fazer uma entrega bem bonita para vocês. Então, a nossa previsão é que meados de agosto a gente já consiga começar todas essas entregas, tá bom? O livro pós-congresso e o anais talvez demore um pouquinho mais, por conta que nós dependemos de selo, de ISBN, umas outras burocracias aí, mas de forma geral, sejam todos, assim, compreensivos conosco, né? É julho, um pouquinho de recesso para todo mundo, e aí a gente volta em agosto com força total aqui. E eu tenho também um convite para fazer para vocês, que o nosso grupo, né, a Faculdade de Ciências, está promovendo uma especialização, né, em educação especial, né, educação especial na perspectiva da educação inclusiva, com ênfase em TEA e TGD. Então, vocês provavelmente, a gente toma a liberdade de divulgar, né, a especialização para quem tiver interessado, né, nos estudos, que são frutos também, boa parte do que a gente vem desenvolvendo no grupo de pesquisas, nas nossas pesquisas individuais, na Faculdade de Ciências e com os nossos parceiros, nossos professores, tanto da universidade quanto alguns externos também. E como não podia deixar de ser, eu sei que vocês todos estão com saudades dele,
Eu estou chamando o Vinícius para vir dar um oizinho para a gente aqui. Pode voltar, Vinícius. Ele deu um oi e voltou. Não é só o oi. Pode Não, tudo bem. Bem, pessoal, nós chegamos ao fim da segunda jornada internacional de pesquisa em educação especial na perspectiva inclusiva. E o sentimento que nos acompanha é de profunda gratidão, porque foram dias intensos de reflexões, trocas e aprendizados. Nós reunimos vozes diversas, experiências potentes e, acima de tudo, reafirmamos o compromisso coletivo com uma educação inclusiva em constante movimento. A cada palestra, comunicação e conversa, fortalecemos o entendimento de que a inclusão não é um ponto de chegada, mas um caminho construído com colaboração, escuta e coragem para inovar. Nós agradecemos imensamente a cada participante, palestrante, organizadores e parceiros que tornou esse evento possível. Que esse encerramento não seja só um ponto final, mas uma vírgula em nossa caminhada pela equidade e pela valorização de todas as pessoas. Nós voltamos para nossos contextos, levando conosco novos olhares, perguntas e convicções, e que possamos transformar tudo isso em ação viva e concreta. We have reached the end of the second International Research Conference on Special Education from an inclusive perspective, GPEP, and the feeling that remains is one of deep gratitude. These are days filled with reflections, exchange, and learning. We brought together diverse voices, powerful experience, and above all, reaffirmed our collective commitment to an inclusive education and constant motion. With each lecture, presentation, and conversation, we strengthened the understanding that inclusion is not a final destination, but a part building thought, collaboration, listening, and the courage to innovate. We sincerely thank every participant, speaker, organization, and partner who made this event possible. May this closing not be a full stop, but a comma in our ongoing journey toward equity and appreciation of all people. We return to our own contest, carrying new perspectives, questions, and convictions. And may we turn all of this into living concrete action. Llegamos al final de la segunda jornada internacional de investigación en educación especial desde una perspectiva inclusiva, el HIPEP, y el sentimiento que nos acompaña es de profunda gratitud. Fueron días intensos de reflexiones, intercambios y aprendizaje. Reunimos voces diversas, experiencias potentes y sobre todo reafirmamos el compromiso colectivo con una educación inclusiva en constante movimiento. Con cada conferencia, presentación y diálogo, fortalecimos la comprensión de que la inclusión no es un destino final, sino un camino que se construye con colaboración, escucha y valentía para innovar. Agradecemos sinceramente a cada participante, ponente, organizadores y aliado que hizo posible de este evento, que este cierre no sea un punto final, sino un coma en nuestro recorrido hacia la equidad y la valorización de todas las personas. Regresamos a nuestros contextos con nuevas miradas, preguntas y convicciones, y que todo eso se transforme en acción viva y concreta, con el corazón lleno la esperanza y propósito. Declaramos oficialmente clausurada la segunda GPEP. With hearts full of hopes of purpose, we now declare the second GPEP officially closed. Mesmer plot expressa de Chelim, spalinter profuda GPEPin, and second the two. Young man Huai, Xinguan, Mubiao, Teshin, woman, Xuan Bu, the Jia GPEP, Yuan Huan Chieshu. Com o coração cheio de esperança e propósito, declaramos encerrada a segunda GPEP. Thank you very much and see you to the next edition. Muchas gracias e hasta la próxima edição. Fale-me da edição da Shihamine edição e Ardeshan. Fechando a gente. Xexê. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima edição.